Amém. Glória a Deus. Muito bom ter você aqui. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. A igreja pode se sentar. Alguns irmãos já trouxeram o seu pedido de oração, mas haverá uma oportunidade no momento aí de você que não fez trazer, escrever e registrar o seu pedido, para que todos nós possamos orar pelas suas causas, porque nós bem sabemos, né? Deus mudou o estado de Jó, está lá em Jó 42, quando ele orava pelos seus amigos. Bom, estamos aqui nessa Pray Week. E todos nós sabemos, quero crer que todos que estão presentes aqui sabem, e se caso tiver alguém aqui nos visitando pela primeira vez, saiba também que nós estamos em obras. Inclusive aqui, como os irmãos sabem, a igreja sabe, nós estamos nesse templo provisório. E glória a Deus por esse ambiente. Mas nós estamos em obras. E diga-se passagem, ela está correndo muito bem, glória a Deus. Hoje chegou as telhas lá e o Senhor tem nos abençoado. Mas o que tem a ver essa obra com a Pray Week? Abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nós estamos passando por obras na igreja, no templo, na construção física. Mas nós também somos templo do Espírito Santo de Deus. Está lá em 1 Coríntios. Somos santuário de Deus. Você é um santuário de Deus. Você é um templo de Deus. E olha o que diz 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédios de Jesus Cristo. Eu vou repetir novamente. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Fala comigo, eu sou uma pedra. Você estranhou, né? Pedra de bênção, amém? Diga, vai, eu sou uma pedra. Fala assim comigo, faço parte de uma construção. Vamos continuar lendo aqui. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Cada um de nós, quando cultuamos, oferecemos sacrifícios espirituais, e eu quero crer que todos nós agradáveis a Deus. Mas quantos de nós não precisamos ser aprimorados? Se tem pedra, tem construção. Se tem construção, pode estar havendo necessidade de uma reforma, de um reparo, de uma restauração. E obra sem reforma deteriora. Vida com Deus sem restauração deteriora, esfria, murcha, fica sem chama viva. E cada um de nós, a começar desse que vos fala, que nós possamos ser confrontados nessa noite, se eu e você não estamos precisando de alguma obra. E se eu e você, e agora usando de forma clara, e se eu e você estamos prestes, permitindo Deus, aí está num ambiente melhor ainda do que nós estamos. Mas vamos falar aqui de coisas espirituais. Será que eu e você não estamos precisando de um restauro? Se tem pedra, tem obra. Se tem obra, tem construção. Então, nós vamos nos avaliar, e para tudo há um propósito debaixo de Deus, para vermos se eu e você não estamos precisando de algo de Deus, na obra que Ele já tem tido. Todos nós somos uma obra de Deus. Fala comigo, todos nós somos uma obra
de Deus. Diga para quem está do seu lado, você é uma obra de Deus. Amém ou não? Agora, como vai essa obra? Como vai essa obra? Como está essa obra? E essa pergunta começa com este. E nós vamos ver um personagem bíblico. Um homem que servia a Deus, no entendimento dele, e de fato servia. E eu quero crer que todos nós estamos aqui na qualidade de homens e mulheres que servem a Deus. E que eu e você possamos ser avaliados à luz das Escrituras e diante também da presença do Espírito Santo de Deus. Costumo dizer, e volta e meia eu repito isso, né? Para tudo há um propósito debaixo do céu. Em um tempo determinado para todas as coisas. Nenhum de nós venhamos deixar de cumprir o propósito pela qual nós saímos de casa hoje. E melhor ainda, o propósito pela qual, permitindo Deus, nós estaremos aqui de hoje até domingo. Para aqueles que podem, alguns têm compromissos, para aqueles que virão, mas estaremos aqui. E que esse propósito, ele possa se cumprir. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos, ou ligue ela, né? Atos 18, do versículo 24 ao 28. Atos 18, do versículo 24 ao 28. Nós vamos explorar a vida desse homem, alguns aspectos apenas. Aqui era o apóstolo Paulo em uma viagem missionária, e mais uma delas, era a terceira viagem missionária, as registradas, né? Mas veja só o que diz, Atos 18, 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Não há contraditório aqui, como não há contraditório na nossa vida. Muitos de nós podemos estar no versículo 25, e eu quero crer que cada um de nós estamos. Ele era instruído no caminho do Senhor. Você tem sido instruído no caminho do Senhor a cada domingo aqui, e você que ouve as lives. Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Nenhum de nós podemos afirmar que conhecemos tudo. E nenhum de nós somos sábios o suficiente para dizer que já entendemos tudo e que já sabemos de tudo. Nenhum de nós. Mas vamos continuar aqui. O final do versículo 26. E com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Eu já vou dizer aqui duas palavras que elas não são, uma delas é pouco falada, né, no nosso português aqui, uma delas é essa palavra eloquente, né? Homem eloquente. O que é eloquente? Ele era um homem instruído, homem de letras, experimentado em literatura e artes. Ele era um especialista, versado em histórias e em antiguidades, hábil no discurso, eloquente, racional e culto. Uau! Poxa!
Um homem desse, que trabalhava para o Senhor, ele ainda precisou de mais exatidão no caminho de Deus? Não importa quanto tempo eu e você temos de fé, todos nós precisamos da obra de Deus acontecendo na nossa história. Por mais tempo que tenhamos de vivência cristã, se você tem 1 ano de conversão, está chegando agora, se você tem 10 ou 15, 20 anos de fé, 40 anos de fé, 50 anos de fé, todos nós somos passíveis de uma obra de Deus. E a maravilha do caminhar com Deus é esse, que por mais que conheçamos a Deus, sempre vamos entender que precisamos mais de Deus, que não somos perfeitos, que não somos tão capacitados como às vezes achamos que somos, porque nós somos homens e mulheres, sujeitos a falhas, sujeitos a fraquezas, como bem esse homem era, um homem eloquente. E essa aqui é a palavra que foi usada pelo autor de Atos. E essa palavra tinha esse significado. Eu fui procurar no dicionário aqui, no português. O que é eloquente? Que se exprime com desenvoltura e capacidade de persuasão, que demonstra eloquência. Pastor, por que você está mostrando isso? Porque, por mais entendidos que sejamos, por mais que nós achemos que não precisamos da obra de Deus acontecendo na nossa história, essa história mostra que nós precisamos sim, que eu preciso, que você precisa. E se eu e você queremos experimentar algo sobrenatural, nós precisamos sair do passo que nós estamos, para adiantar o passo. Mas para isso eu e você precisamos nos permitir, como esse homem se permitiu. Bom, outra coisa que fala que ele era poderoso nas Escrituras. Outra questão. Uma das coisas que se bate muito aqui é sobre Escrituras, a palavra de Deus. E nós podemos ver por aí como vai a obra de Deus na nossa vida. A obra de Deus fala por Deus falar comigo e com você. E uma das coisas que pastor ouve é o seguinte: eu não consigo ver Deus falando comigo, eu não consigo. Então o pastor, ou a pastora, o que ele vai deduzir se você vem e me fala que Deus não fala com você? E sendo racional, sem deixar de ser espiritual, eu vou colocar apenas a leitura da palavra. Só com a leitura da palavra, a obra já é possível começar. E ele era um homem poderoso nas Escrituras, e por isso que ele chegou aonde chegou. Tanto é que em Coríntios, fala o quê? A ponto de Paulo, quando está falando lá na igreja de Corinto, ele fala sobre a igreja estar dividida. Esse homem foi tão influente na igreja, que dividiu a influência com Paulo, com Pedro, e ele mesmo. Então ele era um homem poderoso nas Escrituras. E eu quero aproveitar e lançar um desafio, ninguém precisa se identificar. Nós estamos, um ano tem 52 domingos, nós já estamos faltando umas 10 semanas para terminar o ano. Fácil de fazer as contas, novembro, dezembro, 4 e 4, 8, mais 2, 10, 42 semanas. Como vai a obra de Deus através da palavra na nossa história? Quantos de nós nos sofremos porque a palavra de Deus não consegue nos influenciar? Quantos? E eu quero lançar um desafio para você. Talvez você fez um desafio no dia 1º de janeiro, de ler a palavra. E eu e você deixamos de ser um homem e uma mulher poderosa nas Escrituras, porque não fazemos o essencial, ler a palavra, ler a palavra. E volta e meia eu falo sobre isso. A gente tem um roteiro aqui, e eu vejo que as pessoas às vezes têm dificuldade, e eu, de uma forma breve, eu sempre faço essa sugestão. Você pode ler a Bíblia de forma diferenciada e ler ela. Um capítulo de Provérbios por dia, um de Salmos por dia,
Todo dia você lê um de Salmos e um de Provérbios. Você vai ler Provérbios 12 vezes, tem 31 capítulos, e Salmos. E você começa por João, Evangelho de João. Qual a diferença de Mateus, Marcos e Lucas? Mateus, Marcos e Lucas fala da questão do relato de Jesus, dos milagres. João fala do relacionamento de Jesus com as pessoas. Bom, mas Apolo tinha a sua própria ideia e pregava convicto, apesar de não estar preciso no caminho. Porque a palavra exatidão, e eu fiz questão de, na versão RC, usa a palavra com mais pontualmente lhe expuseram o caminho de Deus. Às vezes o nosso tijolinho está na obra, e está bem assentado, e nós achamos que está bem assentado mesmo. Mas Deus quer tirar aquele tijolinho e quer fazer de você uma obra mais bonita e melhor. Colocar eu e você mais pontualmente. Repito, nenhum de nós é sábio o suficiente para afirmar que já sabe de tudo e que já está certo em tudo que Deus tem. Deus sempre tem mais para mim e para você, como tinha para esse homem. Deus tinha uma obra na vida desse homem e ele passou por esse momento. O nosso conhecimento bíblico tem sido suficiente para não ser necessário uma obra. Poxa, quando eu vejo esse homem poderoso nas Escrituras, me sinto pequenino. E mesmo assim ele precisou ser exortado por esse casal, que ao ouvi-lo, percebeu que precisava de mais exatidão no caminho. A obra de Deus sempre precisa de mais exatidão, a começar nesse que vos fala. Todos nós, ninguém pode dizer, eu já estou pronto, Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Não, Jesus nunca fez tudo que precisa fazer. E saiba de uma coisa, tudo de bom que você tem em Jesus, você obteve na cruz. E tudo de bom que você falta ser em Jesus, está lá na cruz também. Uma das coisas que Apolo foi, humilde. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que ainda tem uma obra para ser feita na minha e na sua história. Não é fácil apanhar de Jeová. Não é fácil apanhar. Não é fácil. Em que sentido que eu falo? Nesse aqui. Poderoso nas Escrituras, eloquente, tinha convicção de que falava. E de repente, um casal, que tinha se convertido há pouco tempo, já tinha percebido nele, de que ele precisava de uma... Por quê? A palavra exatidão, ela, sinônimo, precisão, pontualidade, correção e justeza. Querido, querida, precisamos nos abrir ao Espírito Santo. Eu sempre digo que nós sempre afirmamos e percebemos que toda Pray Week, semana de jejum e oração, sempre ela teve um propósito. E esta não é diferente no propósito que antecede uma obra que está acontecendo. E que possivelmente, permitindo Deus, a próxima Pray Week vai ser lá no Templo Novo. Quem crê nisso, dá um glória a Deus! Vai dar uma bela salve. Mas aí uma pergunta para nós. Como a obra de Deus em nós vai chegar com a obra física que está sendo feita, procurando ser feita no melhor padrão e qualidade. Uma das qualidades desse homem é que ele foi humilde para aceitar uma obra de Deus nele. Humildade. Nenhum de nós, repita essa frase novamente, eu repito, nenhum de nós é sábio o suficiente para afirmar que já estamos prontos. Nenhum de nós. E este homem, eloquente,
poderoso na palavra, pregava na sinagoga, e depois nós vimos que ele passou a pregar na igreja do Senhor Jesus, a ponto de ser influente, a ponto da igreja estar dividida. Um é de Apolo, um é de Cefas, e um é de Paulo. Só para mostrar, irmãos, a influência que esse homem teve. A influência que ele teve. Humildade, para aceitar que eu e você precisamos de mudanças. Não é aquela questão, você não precisa de mudança, não. É essa a questão, eu preciso de mudança. Mas aí eu e você precisamos ser humildes como esse homem foi, para aceitar uma mudança. Apolo já era uma obra. Apolo já era uma obra. Quem de nós não estamos necessitados de mais precisão no caminho de Deus? Quem de nós não estamos precisando passar por uma obra? Em todos esses anos, será que eu e você não estamos precisando passar por uma obra de Deus? Um trabalhar, obra é trabalho, obra é agir. E um dos versículos que eu li, o apóstolo Paulo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, meu culto de louvor e adoração. Nós temos sido agradáveis a Deus, e a obra não acontece aqui. A obra ela acontece quantos por cento? Fui pego de surpresa, mas nós já foi feito aqui, já foi falado aqui. Qual o percentual de tempo que eu e você ficamos aqui, em relação a lá fora? A obra de Deus é em todo lugar. A obra de Deus não é quando eu estou adorando aqui, a obra de Deus é onde eu estou adorando, orando. A obra de Deus, ela passa por agir de Deus. Nenhum de nós, repita essa frase, nenhum de nós é sábio o suficiente para não entender que ainda precisamos de obras, consertos e restauração. Obra fala de investir. Obra fala de correção. Obra fala de tempo, de palavra. A palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Quem de nós às vezes não estamos duros, irmãos? E a palavra precisa agir como um martelo para quebrantar e mudar a minha e a sua história. E tudo tem a ver, né? Pedro fala que nós somos como pedras vivas. A Bíblia em Isaías fala que a palavra de Deus é como um martelo. Se tiver algum Marcelo aí, amém. É como um martelo que esmiuça a penha, meu irmão. Eu e você, esse homem nos deixa um exemplo de que a obra de Deus nunca está perfeita enquanto somos humanos. Mas eu e você precisamos ser como esse homem, que apesar de ser culto, entendido, foi humilde para aceitar a obra de Deus. Repito, obra fala de investir em correção, em tempo de palavra e meditação, oração, vida com Deus. Não participe, conclusão, não participe dessa Pray Week, de uma Pray Week sem propósito. Talvez seja um apelo para todos, mas cabe a cada um sabe a sua necessidade. Se você entende que é urgente, eu vou pedir que você se coloque de pé no seu lugar. E eu vou pedir que você comece a refletir como vai a obra de Deus na sua história. Da mesma forma que eu estou aqui. Todos nós estamos juntos aqui. Como vai a obra de Deus? Será que eu e você estamos precisando dessa obra em nossa história? Talvez você está entendendo que é urgente. Que é urgente. Que você quer entrar na história da história que Deus está fazendo. Lógico, isso é para todos nós, a começar a minha história.
mas eu não vou deixar de fazer o que eu vou pedir agora. Não vou deixar. Porque cada um vai saber. Eu até vou declarar do jeito que quando eu estava meditando. Se você entende, mas antes de eu ler, eu vou pedir que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Converse com Deus sobre a obra de Deus em você. Converse com Deus sobre uma restauração. Como vai a construção de Deus na sua história? Você que se perdeu no caminho, você vinha tão bem, mas hoje você está aqui para retomar a história com Deus, permitindo a obra dele na sua vida. Talvez haja pessoas aqui, que já sabem de tudo que foi falado aqui, mas talvez está precisando tomar um passo, como Apolo tomaram-no consigo, e com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. E hoje, você pela palavra, está sendo exposto, e há um pedido, um clamor interno na sua vida, para andar com mais exatidão no caminho de Deus. E agora eu digo o que eu escrevi quando eu fiz esse esboço. Se você entende que é urgente, mas nem entende que é urgente, mas entende que é preciso, eu vou obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Poderia fazer de forma diferente, pedir para você orar, dar a mão, mas se tiver amém. Se você entende que você quer estar no caminho do Senhor com mais exatidão, saia do seu lugar, quero orar por você. Se você entende que é preciso uma obra de Deus, mais do que tem acontecido, eu quero ungir você, pode sair do seu lugar, como essa filha já fez. Tem alguém aqui assim, pode sair do seu lugar. Se você falou com ele, pode vir. Se você entende, eu sei é para todos, mas querido, se você entende que quer ser ungido, já quero chamar os pastores aqui, saia do seu lugar, irmão. Nós estamos, lembra? Apolo foi humilde para aceitar. Apenas saia do seu lugar. Saia do seu lugar se você entende que a palavra, ela foi de encontro a ti. Se 10, com 15, com 20, com 30 anos de caminhada, eu quero que você saia do seu lugar, em nome de Jesus de Nazaré. E os pastores, o AP, e os pastores, pastoras, o que eles vão orar? Eles vão ungir você e vão dizer que o Senhor continue a realizar uma obra poderosa, que o Senhor continue a realizar uma obra poderosa. Igreja, diga comigo, todo mundo, você que veio aqui à frente, fala assim, que o Senhor continue a realizar uma obra poderosa na minha vida, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o AP, as pastoras e os pastores, e conforme você for ungida, você pode voltar para o seu lugar, mas eu estarei orando por você. E você que não veio, eu gostaria que você estivesse orando por você também. Mas podem começar a orar, ungir, por favor, e somente declarem isso, declarem uma obra poderosa na vida do meu irmão, da minha irmã. Pode começar a ungir. Pai Todo-Poderoso, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, a começar da minha vida, da minha história, Pai. Pai Celestial, como nós temos aprendido e precisamos aprender, como este homem chamado Apolo, Pai. O Senhor, Pai Celestial, fez uma obra poderosa naquele homem. Aquele homem já era um homem eloquente, já era um homem tão sábio, estudado, Pai Celestial, poderoso nas Escrituras, mas ele precisou, com mais pontualidade, com mais exatidão, Pai, a precisão de andar no caminho de Deus. E aqui estão meus irmãos e minhas irmãs, Pai. Porque cada um de nós, Pai, nós queremos, Pai Celestial, uma obra melhor, uma história melhor, Pai, na nossa história. Eu quero orar pela vida da minha irmã e do meu irmão, Pai, que foi como Apolo, saiu do seu lugar para estar aqui, meu Pai.
porque como igreja do Senhor Jesus, Igreja Batista Menor Sede, Pai, nós queremos a sua obra acontecendo aqui, Pai, nós queremos a sua história, Pai, acontecendo nesse lugar, Pai, nós queremos a sua história acontecendo nesse púlpito, meu Pai, Pai, nós queremos a sua história acontecendo, a sua obra, Pai, acontecendo, meu Pai, em nome de Jesus, nos ministérios, Pai, ministério de louvor e adoração, ministério apostólico pastoral, ministério, Pai, de intercessão, ministério, Pai celestial, de mulheres, ministério de homens, Pai celestial, área social, meu Pai, ministério de recepção, de acolhimento, meu Pai, todo o ministério da igreja, Pai, diretoria da igreja, Pai, todo o ministério mídia e som, meu Pai, Pai, nas lives de quinta-feira, Pai, Pai, a tua obra acontecendo, Pai, em cada servidor nesse lugar, Pai, nós cremos nisso, nós oramos isso, em nome, oh, meu Pai, nós cremos nisso, Pai, que o Senhor tem uma obra poderosa nesse lugar, Pai, e eu creio, Pai, que essa Prayer Week já está fazendo a diferença, meu Pai, porque o Senhor já tem nos abençoado com todos os tipos de bênçãos espirituais, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, Pai, e nós tomamos posse da sua obra nesse lugar, em nome de Jesus. Se você crê nessa obra de Deus em nós, dá mais uma bela salva de palmas a esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, glória, 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 Senhor, nós queremos, aleluia, aleluia, aleluia. Aproveitando esse momento, vou pedir que você se espalhe, ou no seu lugar, nós vamos ter um tempo de oração pessoal agora. Você vai ter